Ontem eu conversei com o PVC aqui, eu fiz a pergunta pra ele. Falei, seria o trabalho do Xabi Alonso, se terminar com a tríplice e invicto, o maior trabalho de um técnico em uma temporada específica? Porque a gente não tá só lidando com uma tríplice, não tá só lidando com um time invicto. A gente tá lidando com um time que nunca tinha sido campeão nacional e que barrou um time que era 11 vezes campeão, com 5 rodadas de antecedência. Com um time com um orçamento muito diferente do que ele citou, por exemplo, o Porto do Mourinho lá atrás, mas dentro de Portugal o Porto é um dos principais. Sim. Citou o Barcelona do Guardiola, que ganhou a tríplice e não foi invicto, mas era o Barcelona. Eu não me lembro de um time desse tamanho, Médio, né? médio, dentro do seu país, muito bem organizado e tudo mais, até porque na Alemanha quase todos são, mas que ainda mais com uma proposta de jogo muito diferente do que a gente tem visto, fazer o que esses caras estão fazendo, e outra, sei lá, 11, 13 jogos que os caras ou empataram ou viraram nos acréscimos. É um negócio que parece que os caras fizeram pacto com o capeta. Nem precisa, né? O próprio jogo da Roma mesmo, sabe? Não precisava, pô. Podia levar a bola na bandeirinha de escanteio pra acabar o jogo, mas não, os caras não aceitam perder uma coisa de outro mundo. Qual o tamanho disso, assim? Cara, vamos supor que o Bayer Leverkusen só ganhou a Bundesliga, tá? Não foi invicto, não foi nada. Ele só ganhou a Bundesliga e interrompeu a hegemonia do Bayern de Munique. Já tava bom demais, cara. Já era um feito histórico, já era uma coisa pra deixar o Xabi Alonso ali num panteão. Mas fazer isso invicto, da maneira que tá fazendo, chegando a 2 finais, e com o nível de futebol que eles têm apresentado, né? Que é uma coisa absurda, cara. Você não sabe de onde o Leverkusen vai te atacar, né? Se ele vai te atacar pelos lados, se ele vai te atacar por dentro, se ele vai te atacar com 7, 8 jogadores e sem negociar esses princípios. Então, por exemplo, você pode falar que sim, o que o Claudio Ranieri fez, ser campeão com o Leicester na Premier League, um time que era cotado para cair. Não, aquilo ali era favoritíssimo, aquilo ali é absurdo. A gente nunca pagava 5 mil para um para ser campeão. É o Juventude ser campeão brasileiro, entendeu? Então, do Flamengo. É um feito que eu tenho dificuldade para dimensionar perto de qualquer outra coisa. Concordo. Tá? Mas também teve um contexto que favoreceu. Foi um ano que nenhum dos favoritos foi bem, a pontuação foi mais baixa. Nada disso diminui o tamanho do feito. Mas é que é legal isso, assim, cara, você tem um fim de semana ali, que jogo que eu vou ver? Escolhe o jogo do Leverkusen pra ver que você fez uma boa escolha, entendeu? Então isso que é legal. Ele ainda, além de ser um time absurdamente, nesse momento, imbatível, você se diverte vendo o jogo, cara. É um jogo que te entretém, né? Que você fala, pô, de onde vai sair o gol agora, né? O que os alas fazem, cara, os números dos alas de gols, assistências, e não são sempre os mesmos, né? Ele muda, e às vezes o Frimpong é ala, teve jogo que ele colocou o Frimpong de ponta. Então, assim, a maneira que ele mexe no time também é absurda. Vocês que conhecem, qual era a expectativa antes da temporada pro Xabi Alonso? Brigar por vaga na Champions. Mas tinha essa expectativa de que ele pudesse fazer esse trabalho? Porque já terminou assim? no ano passado muito bem. Ele assume com o Bayer Leverkusen fazendo um péssimo início de temporada passada, consegue uma arrancada muito boa, mas tanto que se classifica para a Europa League, mas a expectativa era... Porque assim, a expectativa do Bayer Leverkusen é há 15 anos tentar brigar por vaga na Champions. Só que o Bayer Leverkusen tem quase todo ano o mesmo problema. Além da fama que agora acabou de Neverkusen, né? Neverkusen. Agora virou Neverkusen. Que é aquela coisa do quase, de você não conseguir, muito por causa de 2000 e 2002, né? Porque foram os 2 títulos inacreditáveis que o Bayer Leverkusen perdeu, não só 2, porque em 2000 tava com o título na mão, perde por Unterhaching, aí tava com o título na mão, gol contra do Bala, que tudo, da forma mais cruel possível, e perde a Bundesliga. 2002 chegou a última quinzena da temporada na final da Copa da Alemanha, perdeu pro Schalke. Na final da Champions, perdeu pro Real Madrid. E com vantagem no Campeonato Alemão, acabou sendo derrotado também. Então foi um tríplice trauma ali, né, em 2002. Depois daquilo, ficou aquela sensação de nunca mais vai ganhar alguma coisa. E assim, o Bayer Leverkusen teve bons times desses 20 anos pra cá, bons times mesmo. E sempre foi um clube que sempre trabalhou bem a base. Só que a base, assim, não necessariamente jogadores formados lá, mas jogadores jovens contratados, inclusive brasileiros. Só que geralmente tinha uma questão que era muito nítida nos últimos 10 anos aí. O Bayer Leverkusen vai fazer um turno muito bom e um turno muito ruim. Então era um time muito irregular. A tendência era sempre essa, assim. Qual que era a dúvida para esse ano? Pô, o Xabi Alonso terminou super bem a temporada passada. Será que vai começar bem e vai perder o fôlego? Ou será que vai começar mal e vai ter que recuperar? Porque todo ano é essa história do Bayer Leverkusen. Então manter... Eu tinha dúvida, até o meio da temporada eu tinha esse pé atrás, assim. Será que vai conseguir segurar? Porque a gente já viu essa história antes, não desse nível, né? Então, a expectativa era essa. Mas
Se a gente fosse falar em quem vai quebrar a hegemonia do Bayern, a gente falaria de Leipzig e Borussia Dortmund. No ano passado, o Borussia Dortmund teve o título nas mãos, né? E o Leipzig, porque é o grande projeto dos últimos 10 anos em relação à ascensão na Alemanha. Seria muito difícil imaginar o Bayer Leverkusen entrando aí nesse bolo. Eu tenho muita dificuldade de cravar, assim, porque a história é muito grande, né? Claro, assim, claro. Eu citaria o Leicester porque é o exemplo mais natural, mas na Alemanha, nos anos 90, o Kaiserslautern é campeão alemão na temporada em que sobe da segunda divisão. Sim. Ele sobe Nossa, e é campeão. eu não sabia disso. Então, assim, é outro 98. feito absurdo. Que Era na- Kaiserslautern que tá na 98. final, né? Justamente Contra o contra o Bayern. E brigou pra não cair na segunda, escapou só agora. E, E é se isso. classificou para a final da Copa da Alemanha, ou seja, final de azarões. E o Kaiserslautern, na época, que projetou o Ballack. É. O Kaiserslautern projeta o Ballack, depois vai no pro Bayern Leverkusen Leverkusen. se destaca, e depois vai pro Bayern, e depois Chelsea, enfim. Mas... Então, tem várias histórias. Né? O futebol é muito rico de história. A gente geralmente fica nessa ânsia de falar, essa é a maior de todas. Essa é espetacular, mas a maior eu não diria não.